Biólogos no Ar, a ciência no RCA. Um programa da Delegação da Ordem dos Biólogos dos Açores. Coordenação de Carlos Leal e Isabela Morim. Mais ciência, mais perto. Bom dia aos nossos ouvintes que nos escutam lá em casa. Eu sou o Carlos Leal e estamos aqui no seu Rádio Clube de Angra, a voz da terceira, para a quarta edição da nossa rúbrica Biólogos no Ar. Hoje gostava de dar as boas-vindas à bióloga Ana Picanço. Bom dia, Ana. Bom dia, Carlos. Ana, gostava aqui para começar a nossa conversa que te apresentasses, falasses um pouco sobre ti, sobre o que fazes, como é que chegaste a este trabalho, um pouco a tua carreira. Então, obrigada a todos pelo convite em participar neste programa. O meu nome é Ana Picanço, eu sou bióloga de formação base. Atualmente estou a dar aulas, sou professora, mas já desenvolvi trabalho como investigadora. Ou seja, a minha formação base é mesmo Biologia de Investigação, de Ambiente e Evolução, e eu fiz já o doutoramento, já desenvolvi vários trabalhos. E atualmente optei por dar aulas, por ser professora. Acho muito motivante mudar mentes. Muito bem. Gostava de fazer aqui uma pergunta mais pessoal que se refere a porquê que tu escolheste ser biólogo? O que é que te levou a esse caminho da biologia? E já agora, se me permites, no teu entender, que atributos é que um biólogo deverá ter para ser um bom biólogo? Vá. Bem, o bom biólogo tem que ter o espírito aventureiro, mas acima de tudo ser perseverante e muito versátil, porque nos tempos que correm temos que adaptar-nos às exigências do nosso dia-a-dia. E um biólogo, estudar a ciência da vida, requer muitas vezes buscar outras áreas, buscar um pouco de geografia, um pouco de matemática, um pouco de química. Portanto, eu acabo por fazer diversas vezes trabalho de biogeógrafo, bioquímico. Portanto, multidisciplinar, não é? É muito multidisciplinar, exige muito de um biólogo, seja evolução, ambiente, seja na área da saúde, seja também na área da marinha. Biólogos no Ar. Oh, Ana, na tua opinião, qual é que é a importância dos biólogos numa região como os Açores? Será que os biólogos poderão ter um papel mais ativo na promoção da literacia e, no teu caso, como estás também, já estiveste na investigação e estás atualmente na vertente do ensino, se calhar podes explicar melhor aos ouvintes que nos escutam lá em casa como é que o biólogo pode ajudar nessa parte da literacia? Da literacia científica. Um biólogo serve de mediador na informação científica. Nós não é só uma simples tradução, é preciso interpretar aquilo que lemos da forma correta. Muitas vezes nós estamos num mundo de contra-informação, as fake news, estamos sempre a ver jornalistas, por vezes, não sustentarem bem a informação que recolhem. Por exemplo, agora com o caso do sismo vulcânico em São Jorge, os alunos perguntam-me e ficam preocupados e eu tento apaziguá-los e dar-lhes informação correta, indico-lhes o site. Também estou a dar a própria matéria sobre os sismos, mas é sempre pertinente. Já na altura que foi a situação do Covid, devido à vacinação, também tranquilizei-os, disse, vocês têm que ter cuidado, o vosso sistema imunitário não está capaz, vocês depois ficam com sequelas se são contagiados com o vírus, têm que se proteger. Por isso, a vacina é uma barreira, serve para proteger-vos desse vírus. Portanto, têm que tomar esse cuidado. Também eu tive, voltando um pouco à pergunta anterior, tive alguns modelos, poderão não ser os ideais, mas tenho alguns modelos portugueses que também foram biólogos. Temos a Clara Pinto Correia, que foi uma das escritoras do meu Manual de Ciências Naturais, por exemplo. O Mia Couto, esse não faz bem a investigação, mas gosta de alertar as pessoas para a vida, para o precioso que é a vida e para despertar consciências, porque um biólogo é um profeta do bem que nós fazemos
à natureza. Cuidar da natureza é cuidar da nossa própria vida. Portanto, nós temos o dever de não só procurar satisfazer a nossa curiosidade em termos de ciência, responder a perguntas de investigação, mas também temos o dever de indicar, orientar as pessoas que a vida é maravilhosa e deve ser bem desfrutada, com cuidado, bem preservada, todas as espécies, e até o próprio código genético. Ou seja, porque hoje em dia até cá nos Açores existem vários projetos LIFE, projetos europeus, com fundos europeus, que têm essa orientação. Ou seja, vamos preservar estas espécies, vamos cuidar destas espécies de insetos, espécies de plantas que são endémicas e que podem se extinguir devido aos nossos atos. Mas afinal, para que é que serve um biólogo? Se me permites, numa região como os Açores, em que é tudo uma escala menor, as consequências da ação antrópica, da ação humana, são visíveis, observáveis, muitas vezes quase que de imediato. Costumo dizer a amigos meus, os Açores são um laboratório e somos um teste de ensaio bem pequenino, que a gente consegue observar, e se calhar com a questão da educação dos alunos, podem ser referidos muitos exemplos de causas-consequências, quando é possível identificá-las. Exatamente, não é? Carlos. Eu procuro então fazer ver que nós não é preciso muito. O separar os resíduos de forma correta, o respeitar a natureza. Olha, estás a ver, este ser vivo é microscópico, mas tem o direito à vida. Temos que preservar. Começo desde casa, o meu filho não me deixa matar nem aranhas, nem moscas, e pronto, eu tenho que pegar nos insetos e pôr do lado de fora da porta, e ele não pode ver eu a fazer mal. Não podes fazer mal a um ser alguém vivo. Costuma fazer isso também, lá em casa. Portanto, esse princípio começa em casa. E, claro que idealmente nós tentamos passar estes valores aos nossos alunos, mas é muito difícil, porque por vezes falta-lhes a atenção em casa e eles buscam essa atenção na escola. Exato. E, portanto, tentamos orientá-los na melhor maneira possível. Portanto, Então, em suma, para aquilo que percebi da tua resposta, um dos atributos também será a curiosidade, não é? E a função do biólogo, para aquilo que dizes, deve ser um mediador do que é a ciência que é produzida, que é a tal ciência multidisciplinar. E é também, tu disseste quase que perfeita, não é? Temos que alertar a população através da educação, que é a maior arma que temos. Eu também trabalho em educação ambiental, como tu sabes, e sinto as mesmas dificuldades que tu também sentes, se bem que tenha vantagem ou desvantagem de não apanhar sempre os mesmos grupos, enquanto que um professor acaba por trabalhar os mesmos grupos com alguma continuidade, que também tem vantagens e desvantagens, mas acaba por ser um bocadinho esse papel de consciencializar, que eu acho que foi o que me ficou mais na memória da tua resposta, foi consciencializar. Sabias que era um biólogo que fazia este trabalhinho? E por falar em consciencializar e em escola, queria-te perguntar se tu achas que é importante termos biólogos a ensinar estas disciplinas ligadas já à natureza, ou se poderiam ser outros cientistas como geólogos, geógrafos, químicos, físicos, ou se tem mesmo que ser um biólogo? O que é que o biólogo tem que os outros não têm? O biólogo, tal como eu respondi anteriormente, o biólogo tem aquela visão transmite todas as vertentes. O que é necessário estudar dentro da ciência da vida? Um biólogo tem a sua visão, o geógrafo também tem a sua visão e eles entre si complementam-se. Portanto, é difícil de dizer que o biólogo, para mim, é difícil dizer que o biólogo é mais importante. Ele não é mais importante, ele é tão relevante quanto as outras áreas de geografia, matemática, física, química. Mas talvez tenha uma visão mais ecossistémica, e falávamos disso com outros convidados aqui, desde a proteína, até do vírus SARS-CoV-2, uma proteína encapsulada numa cápsula de gordura, até um bioma, até um ecossistema, um prado, uma savana, sim, uma floresta tropical. Nós temos a ideia do global. Tudo interligado, sim, não é? sim, E o biólogo tem essa visão que, se calhar, um químico
tem muito mais conhecimento técnico das moléculas em si, mas se calhar não tem tanta abrangência da visão, quase por camadas até chegar a... Mas nós precisamos do conhecimento do químico para fazer a ligação e para perceber porque é que aquela espécie sobrevive àquelas condições. E do geógrafo e do Sim, climatólogo. sim. E dos Nós, outros... porque nós, na biologia, temos a ecologia, temos a estudar o habitat, porque é que ele consegue estar naquele habitat, determinadas condições específicas, como por exemplo as espécies cavernícolas e afins, que estão muito adaptados àquele ambiente. E por isso precisamos das outras. Mas a nossa visão, sim, tens razão, a nossa visão é muito global. Nós conseguimos conciliar a ideia dos subsistemas, ou seja, a atmosfera, a biosfera, a hidrosfera. E litosfera. Gostava de perguntar, para ti, seres bióloga aqui nos Açores é uma boa aposta? Sentes-te apoiada, reconhecida, compreendida e sentes aquele retorno por parte de quem te rodeia? Eu sinto-me reconhecida pela população, apoiada, por vezes gostaria de ser mais apoiada, mas eu sei que eu estou numa região em que o orçamento regional não dá para apoiar todos os investigadores, é verdade. Portanto, eu tenho que reconhecer que estou numa região pequena. Se eu quisesse continuar a apostar na minha carreira de investigadora, teria de ir para outra região, apostar mais seriamente. Eu fiz uma opção, escolhi a via ensino, mas continuo a fazer paralelamente investigação. Eu estou, de momento, a trabalhar num artigo sobre psicologia ambiental, portanto é uma outra área, é uma combinação de biologia com ciências sociais. Estou a gostar, ou seja, um biólogo tem que ser assim mesmo versátil, como te tinha dito. Nós experimentamos coisas diferentes, ajustamos-nos e somos capazes de surpreender-nos a nós próprios. Eu estou a ficar surpreendida com os resultados, mas é preciso tempo. Ou seja, eu tenho que fazer os planos das aulas, corrigir avaliações, fazer as avaliações antes de corrigir as avaliações, preparar material didático para apresentar nas aulas. São várias tarefas que eu tento conciliar, umas vezes com sucesso, outras vezes nem tanto, mas eu dou o meu melhor e sinto-me realizada porque tenho imenso trabalho. Por exemplo, ontem recebi um e-mail de um aluno do 11º ano da Escola Secundária de Sintra a pedir-me ajuda sobre um trabalho, um projeto que ele está a desenvolver sobre espécies invasoras, porque ele viu o meu relatório de estágio, julgando que era uma tese, um relatório de estágio de licenciatura, e pediu ajuda para falar sobre o Procambarus clarki, que é o lagostim do Louisiana, uma espécie invasora que foi colocada em São Miguel e que... Na Lagoa das Sete Cidades. Sim, na Lagoa das Sete Cidades. A Furnas já não sei se está... Na altura ainda estava no início, portanto eu só estudei a Lagoa das Sete Cidades. Mas aí confirmou-se, tinham dito que havia noutra lagoa, mas pronto, era um relatório de estágio de licenciatura, era só para fazer um pouco de análise sobre a ecologia e a alimentação da espécie, e eu fiquei surpreendida com o pedido deste aluno, julgando que o meu simples relatório, que não traria nada de novo, mas afinal ainda pode contribuir e muito para os conhecimentos, nomeadamente deste aluno do 11º ano. Portanto, é claro que eu ainda nem tive tempo para responder. Eu vou responder a ele e vou aceitar e vou rever, porque já não me recordo bem do que é que desenvolvi, o que é que escrevi na altura. É sempre bom, mais ainda quando não estamos à espera, não é? Biólogos, conversas sobre formas de vida. Relativamente ao reconhecimento, ao apoio que falavas há pouco, na área da biologia aqui nos Açores, na tua área, o que é que tu achas que pode ser melhorado e quem é que deveria intervir para haver essas melhorias? Então, na minha área vou falar nas duas áreas, no ensino e na investigação, no desenvolvimento de ciência. No ensino há muito trabalho a fazer, há muito trabalho a desenvolver no âmbito da criação de recursos tecnológicos interativos, didáticos, para os alunos e também a aplicação desses recursos.
é preciso formar professores, para além de também formar investigadores que consigam adaptar a informação que têm e disponibilizá-la aos alunos, aos estudantes. Acho que devia haver uma comunicação entre os centros de investigação, as escolas e outras entidades competentes, governantes, para que haja essa articulação, esse trabalho em conjunto. Podia ser um novo projeto de investigação, e se tiver tempo vou tentar realizá-lo, mas de momento não tenho tempo, por isso dou um chega, dou esta sugestão a quem queira desenvolver, é porque hoje em dia, no mundo atual, a informação está à distância de um clique e é preciso disponibilizá-la aos alunos, é preciso disponibilizar às crianças para estarem mais aptas, mais cientes do mundo que as rodeia. E em termos de conteúdos, além da parte da tecnologia que estás a referir, em termos de conteúdos, achas que os conteúdos que são lecionados hoje em dia mantêm-se um bocadinho em linha com o que se calhar o que nós estudámos na nossa altura? São muito diferentes? Achas que devem ser atualizados para questões mais urgentes que a humanidade enfrenta, como, por exemplo, sei lá, pandemia, alterações climáticas, poluição, fragmentação de habitats, escassez de recursos e depois todas as consequências socioeconómicas que daí advêm? Sim. Achas que a biologia deve-se também adaptar um pouco a essas questões emergentes ou achas que não? É assim, como eu tinha referido no início da nossa conversa, o biólogo dá a sua visão e o mesmo se passa com os professores. Os professores também transmitem a sua visão. Ou seja, tem ali a planificação, segues aqueles conteúdos programáticos, mas podes inverter a ordem e dar maior ênfase ou não em determinados temas. Mas é claro que os conteúdos por vezes são muito extensos. Eu noto é que os temas estão lá, por vezes está a informação mais sintetizada, porque a informação é muita e tem que haver, e eu noto que há informação que no meu tempo, por exemplo, no 7º ano, eu dava sobre as ondas sísmicas e nós avaliávamos as ondas sísmicas, hoje em dia já não é assim. Já essa parte da informação já não é necessariamente dada, porque se os alunos estiverem interessados em aprofundar este conhecimento, podem aprofundar mais à frente. Mas como é muito extenso o programa, então sintetizamos e damos várias componentes diferentes. Por isso. Muito bem, Ana, estamos a chegar ao fim. Eu tenho aqui uma última questão para te fazer, que era se tens alguma mensagem ou conselho que quisesses deixar aos eventuais futuros biólogos que nos possam estar a ouvir neste momento lá em casa, o que é que lhes dirias? Aos futuros biólogos, sejam aventureiros, perseverantes, e se querem fazer os Açores caso de estudo, se querem residir cá, venham cá, experienciem. Se querem aventurar-se por outras terras, vão, aproveitem e tragam essa sabedoria de outras regiões para os Açores e apliquem um pouco cá os vossos conhecimentos, porque os Açores é uma região muito rica, tem muito para oferecer e nós por vezes perdemos-nos na imensidão que é aqui a nossa riqueza, o nosso ecossistema, os nossos ecossistemas insulares. Façam então várias viagens de desenvolvimento pessoal e profissional. Por exemplo, eu não valorizava muito os Açores, foi preciso sair para depois voltar a casa e querer cá ficar. Ok, obrigado, Ana. Queria-te agradecer pelo teu tempo, por teres vindo aqui colaborar connosco aqui na rúbrica Biólogos no Ar. Mais uma vez, obrigado por tudo. Felicidades e vemo-nos por aí. Foi um prazer, Carlos. Obrigada. Até uma próxima. Um agradecimento especial ao Hélder Xavier pela sua colaboração neste programa. O programa Biólogos no Ar é produzido pela Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Biólogos, em parceria com o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, Grupo da Biodiversidade dos Açores e Universidade dos Açores e com o Observatório do Ambiente dos Açores, Centro de Ciência de Angra do Heroísmo e com o Rádio Clube de Angra. Mais informações, contactar a Direção Regional dos Açores da Ordem dos Biólogos em delegacão.acores@ordembiólogos.pt ou visitar o website da Ordem dos Biólogos, ordembiólogos.pt.